Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sabrina e hoje eu trago uma novidade aqui para vocês. Teremos uma semana inteirinha da moda, então teremos vídeo durante os 7 dias da semana, todos os dias aqui no canal, cada dia com um passo a passo diferente, passo a passo elaborados, alguns com moldes, outros sem, como esse macaquinho que eu estou aqui. Eu confeccionei ele sem molde, de uma forma bem simples e fácil, utilizando apenas uma peça de roupa como base. Para essa peça eu utilizei 1,10 m de viscose, uma viscose mais encorpadinha, mas eu recomendo vocês a comprarem um pouquinho mais de tecido porque o meu deu bem na casquinha. Quem quiser se basear aí nas medidas, então eu utilizei 1,10 m na casca para um tamanho M. Então caso você queira fazer tamanhos maiores, você vai precisar comprar mais tecidos, tá? Então aqui eu confeccionei um macaquinho, tá? Aqui ele tem o shortinho estilo godê, bem larguinho. Aqui em cima ficou bem certinho no corpo, porque atrás eu coloquei uma faixa, uma tira em lastex, aqui em lastex. Somente isso, então não tenho fecho nenhum, apenas esse lastex aqui atrás. Aqui eu coloquei essa manguinha de babadinho. Caso você queira uma manga também comum, uma manga tradicional, você também precisa comprar mais tecido. No meu caso não foi o suficiente. E uma outra coisinha, gente, eu gostaria que vocês comentassem aqui se vocês preferem vídeos assim, mais longos, mais detalhados, mais bem explicadinhos, ou se vocês preferem um vídeo mais simples, mais prático e rápido, tá? Gostaria muito de saber. Espero que gostem, então agora fiquem com o passo a passo. Esse shortinho, posicionei ele certinho aqui já com o meu tecido dobrado, para tirar as duas frentes. Aqui eu vou deixar uma margem de costura para fazer a barra, porém eu vou deixar um pouco mais porque esse shortinho meu aqui é curtinho. O importante aqui, na hora de fazer esse corte, você vir fazendo ele arredondando. Então aqui essa ponta, ele vai terminar arredondado e não reto. Porque se a gente cortar reto, na hora de montar, vai ficar um bico bem feio aqui. Aqui em cima eu vou aumentar um pouco também, para poder ficar com esse gancho mais alto, com cintura alta. Aqui do lado, eu não venho deixando reto, porque senão vai franzir muito aqui também, tá? Então aqui eu vou acrescentar um tanto que eu acho bom. Aí no caso você vai colocar o que você achar também, tá? Prontinho, e assim ficou o meu corte da frente. O mesmo processo agora eu faço com as costas. E olha, através dessa minha parte cortada aqui da frente, eu já vou cortar as minhas costas, tá? A única diferença é que aqui em cima eu vou deixar um pouquinho mais alto aqui no centro. E aqui também essa parte do gancho, ela fica mais comprida, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, olha, o meu gancho, ele é mais comprido, então ele prolonga aqui, olha. Mas você pode utilizar o seu short também pelo lado das costas, tá? Pra poder fazer esse corte aqui. E assim eu já tenho os meus dois cortes da parte da frente e das costas. Essa parte de cima aqui do corpinho, eu peguei uma blusinha minha. Eu peguei uma blusinha que fique mais certinha mesmo no meu corpo, tá? Aqui nesse caso não pode ser uma blusinha muito larga, mas também não pode ser tipo caneladinha, que a hora que você veste estica demais, tá? Então tem que estar bem certinho. Marquei aqui a altura do meu corpo, que é a altura do ombro até a minha cintura. Marquei aqui com um alfinete. Agora eu vou dobrar aqui, que eu vou trabalhar apenas daqui para cima. Eu posiciono aqui certinho na dobra do tecido, dobra com dobra, deixando a margem de costura aqui embaixo. Ajeito aqui a minha cava e agora venho cortando toda a volta, deixando 1 centímetro de margem. Aqui no decote também, eu vou fazer um decote em V, e fica a gosto de cada um, tá? Então aqui, olha, meu decote vai vir aqui embaixo. E assim eu tenho a minha parte da frente. E
para cortar as costas, eu preciso ter essa parte do lastex com 16 centímetros de largura. Então, como tá dobrado, eu preciso considerar a metade, que é 8. Então, eu vou marcar aqui com um alfinete esses 8 centímetros. Marco em cima e embaixo. E agora eu vou utilizar essa mesma parte da frente para cortar as costas. Bom, gente, então eu posiciono aqui, olha, deixo meu tecido certinho. Coloco aqui, olha, deixando o alfinete com uma sobrinha aqui atrás de mais ou menos 1 centímetro para dar o acabamento, tá? Então, a gente não pode colocar rente, porque senão vai faltar. E agora, eu vou fazer esse mesmo corte aqui, só aqui no ombro mesmo que eu vou subir mais ou menos 1, 2 centímetros aqui. Então, assim fica as duas laterais e depois teremos aqui no centro aquela parte do lastex. Com o pouco tecido que me sobrou, eu tirei aqui a parte do lastex. Então, como eu vou ter uma largura de 16 centímetros, eu vou cortar com o dobro, que é 32, e acrescento mais 2 de margem de costura. E na altura, lá eu preciso de 15, então eu cortei com 17 para poder deixar também a margem em cima e embaixo para o acabamento. Me sobrou uma tira que eu dividi em duas, que vou fazer uma manguinha de babadinho. E aqui, para dar um acabamento melhor, eu faço o seguinte, eu dobro aqui e arredondo um dos lados. Iniciando a montagem, eu fechei aqui o gancho frente e costas, tá? Passei uma costura reta e a outra na overlock. E agora eu vou unir as duas partes. Então, eu abro aqui, abro as duas e coloco direito com direito. E agora fecho aqui as laterais, tá? Os dois lados, também na reta e na costura de acabamento. E aqui no centro também a mesma coisa. E venho, ó, fechando toda essa parte aqui de baixo. Então, o shortinho já tá aqui montado. Cabe umas 3 de mim aqui dentro. Porque a intenção é que ele fique bem largo mesmo. E aqui na barra, eu vou fazer 2 dobrinhas. Dobro uma vez. E depois dobro uma segunda, fazer uma bainha mais larga. E eu vou lá na máquina reta passar uma costura em toda essa volta. Bom, gente, então aqui, olha, se tratando de um corte arredondado, então eu alfinetei tudo pra ficar mais fácil, tá? Então agora eu venho passando uma costura por toda a minha barra, bem aqui na bordinha. Bom, gente, então aqui, ó, eu estou com aquela minha parte traseira do lastex, mas aqui eu não começo passando apenas o lastex, não. Eu deixo um elástico aqui nessa parte de cima que fica com um acabamento bem melhor. Então, eu passo na overlock, mas você pode passar no zigue-zague, ou também, se preferir, você pode deixar uma margem maior, fazer aqui um canal, fazer assim, ó, um canalzinho, passando uma costura reta e depois introduzir o elástico aqui dentro. Eu gosto de fazer esse acabamento porque eu tenho a overlock, tá? Então fica essa opção pra vocês. Eu venho aqui na máquina reta para dar o acabamento nesse elástico, eu venho rebatendo ele. Então, eu dobro ele e venho passando uma costura aqui, esticando esse elástico.
ficando assim com esse acabamento. Então agora aqui embaixo eu venho fazendo a minha costura com lastex. E lembrando vocês que esse elástico aqui, eu coloquei ele com uns 16 centímetros, que é essa largura que eu preciso aqui dessa parte traseira, mais 1 centímetro de cada lado de margem de costura, tá? Então aqui eu cortei meu elástico com 18 centímetros. Então aqui, como eu falei pra vocês, eu vou trabalhar com lastex aqui na parte de baixo. Então eu coloco ele aqui normalmente. E em cima estou trabalhando com a linha comum. Aqui eu deixo no meu ponto tamanho 3,5. E agora venho fazendo essa costura. Começo e termino sempre com o retrocesso. E venho esticando. E aqui, gente, eu sempre uso como base de largura para que fique igual o calcador aqui da máquina, tá? Então agora eu venho, encosto essa bordinha aqui nessa costura que eu acabei de fazer e assim todas vão ficar do mesmo tamanho. Depois de feito todas as camadas, deixei apenas um espacinho aqui embaixo de margem de costura e assim ficou. Vou pegar a minha frente e aqui, por ser uma parte de cima que vai ficar justinha, vai acabar sobrando um leve volume aqui no seio. Então eu vou fazer uma leve pence aqui de busto, tá? Então eu vou pegar aqui mais ou menos uns 2 dedinhos abaixo aqui da minha cava, tá? Vou pegar mais ou menos uns 2 dedinhos aqui e vou dobrar. E venho alfinetando. Aqui eu vou fazer uma pence de mais ou menos 1 centímetro dobrado, que depois, no caso, ela vai ficar com 2 centímetros. Então, eu meço mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, e venho alfinetando. E ela vem afinando, morrendo em nada. Ficando desta forma, assim não fica sobrando, não fica aquele empapuçado aqui nessa parte do busto, tá? Bom, gente, e aqui o que aconteceu? Eu tive um probleminha aqui na filmagem, então não gravou eu fazendo essa costura, essa emenda aqui, tá? E outros detalhes também que eu já havia feito. Então eu voltei aqui pra mostrar pra vocês. Eu só não desfiz aqui essa costura porque tava desfiando bastante, tá? Inclusive até passei overlock em toda a volta aqui, ó, justamente pra parar de desfiar. Então, aqui, que foi que eu fiz? Eu peguei aqui aquela partezinha aqui do lastex, coloquei ele aqui, olha, direito com direito de um lado traseiro e simplesmente passei uma costura aqui. Depois eu peguei, coloquei do outro lado novamente direito com direito e passei também essa costura, unindo e ficando dessa forma aqui, olha. No andar da carruagem aqui, eu resolvi que eu vou colocar bojo nessa peça. E porque essa parte aqui ficou baixa, então se eu colocar um sutiã, ele vai ficar aparecendo aqui em cima. E por isso eu cortei um forro também para essa parte da frente, para poder embutir esse bojo, tá? Então eu vou mostrar para vocês certinho passo a passo.
E então, como a parte da frente terá o acabamento embutido, aqui na parte das costas eu preciso dar esse acabamento aqui nessa partezinha. Então, eu vou pegar aqui, olha, uma tirinha do mesmo tecido. Vai ser um modelinho de acabamento que vai ficar todo para dentro, tá? Eu vou costurar e vou dobrar, ele não vai ficar aparente. Vai ficar aparente apenas uma costura aqui mesmo. Então, para fazer isso, eu preciso colocar aqui pelo lado direito da peça. Então, eu jogo aqui, olha, deixando dessa forma que vocês estão vendo. Pego essa minha tirinha e coloco aqui, olha, direito com direito. E vou alfinetando tudinho aqui, olha. E vou lá na máquina e passo uma costura reta. E ficou depois de costurado, tá? Já costurei os dois lados para vocês verem. Faço o seguinte, eu faço uma dobrinha aqui por cima dessa costura que eu acabei de fazer. E depois dou um tombo total aqui, olha, deixando esse acabamento todinho para dentro. Então, aqui do lado de fora vai ficar aparente apenas uma costura, tá? Esse acabamento aqui, ele fica para dentro. E assim eu sigo até embaixo. E nessa parte é a mesma coisa, tá? Eu dobro e jogo tudinho pra cá. Então, eu vou passar uma costura pegando aqui tudinho. E assim ficou depois de passar dessa costura aqui. Então, ó, do lado direito, como vocês podem ver, fica apenas uma costura. E do lado avesso fica esse viés aqui de acabamento. Então, agora eu separo essa parte das costas e vou trabalhar com a frente. Como eu falei pra vocês, eu cortei um forrinho. Então, agora eu coloco aqui, olha, direito com direito, da frente com o forro. E vou passar uma costura fechando somente esse decote em V, decote costurado. Agora, bem aqui no centro, eu vou só dar um pique. E agora eu jogo esse forro pra trás. Ficando dessa forma. Aqui, antes de qualquer coisa, antes de eu passar uma costura aqui, eu já vou colocar o bojo, tá? Então, o bojo, eu vou encontrar o lugar certinho pra posicionar ele aqui. E depois que eu posicionar ele certinho, eu vou vir aqui pela parte do forro, vou fazer uma costura aqui, ó. Você pode passar apenas na parte de baixo, você pode passar embaixo e subir um pedacinho aqui, somente para esse bojo não ficar mexendo dentro da blusa. É só o bojo e o forro. Aqui a parte principal, aqui vocês não pegam nessa costura. Bojo costurado. Assim fica pelo lado avesso da peça, tá? Apenas a costura. E aqui dentro temos o bojo. Agora eu vou costurar aqui pelos ombros, deixando a minha parte traseira embutida aqui na parte da frente. Então, para isso, eu pego aqui, coloco direito com direito, frente e costas. Separo aqui o meu forro. Coloco somente aqui, olha, a peça principal, direito com direito. Deixo bem certinho aqui, olha, nesse encontro aqui. E agora eu pego o meu forro e jogo ele por cima. Eu tenho aqui o meu forrinho, as costas e a frente. Então, a mesma coisa agora eu faço aqui do outro lado. E agora eu vou lá na máquina reta e passo uma costura aqui. Eu costurei aqui, agora estou desvirando. E fica embutida essa costura aqui, como vocês estão vendo, ó, fica um acabamento bem limpinho. Aqui o forrinho, ele acaba ficando um pouquinho maiorzinho mesmo, mas é só cortar, não tem problema. Pra que não fique embolando aqui, agora eu vou passar uma costura aqui, um pesponto. E vou seguir esse pesponto largo que eu vim fazendo aqui de trás. Tá? Então, eu vou seguir largo aqui, faço esse decotinho aqui em V e subo terminando aqui no outro ombro, para depois eu vir colocando as manguinhas. Então, aqui para adiantar, eu já passei uma costura, fiz uma bainha aqui,
nessa parte reta da minha manguinha. Aqui em cima você pode ou vir franzindo, tá? Você pode fazer um franzido, ou você pode fazer preguinhas certinhas assim, olha, que eu acho que eu vou fazer preguinhas mesmo, tá? Passada essa costura aqui de acabamento no decote, eu já vim aqui, gente, alfinetando essa manguinha aqui, porque eu já fiz várias vezes pra vocês, tá? Então, pra não ficar um vídeo muito cansativo, eu já vim alfinetando. Aqui, no caso, eu fiz preguinhas, como eu falei pra vocês que eu ia fazer, mas você também pode franzir, caso você ache mais prático. Aqui, olha, tanto no início quanto no fim, eu deixei aqui 3 dedinhos aqui, olha, antes de chegar aqui no final. Então, não venho com esse babadinho até no final da cava não, tá? Aqui nesse caso eu deixo 3 dedinhos. Faço isso, olha, em todos os cantos. E agora eu vou lá na máquina passar uma costura prendendo toda essa manguinha aqui. Passei uma costura reta e a outra na overlock para dar o acabamento. E agora eu vou fechar as laterais. Aqui você pode fazer de forma embutida, como eu fiz no ombro. Mas aqui eu resolvi fazer uma costura comum mesmo, então eu vou apenas colocar direito com direito e vou fechar aqui a lateral. Vocês vão observar que a parte traseira, ela vai ficar um pouquinho mais comprida em relação à parte da frente. Isso porque foi feita uma pence na frente, então a pence comeu ali aproximadamente 2 centímetros. Então, por isso essa diferença. Caso você queira, na hora de fazer o corte, você pode deixar a frente mais comprida um pouquinho, para na hora de descontar a pence ficar os dois do mesmo tamanho, frente e costas. Ou então você pode depois simplesmente vir cortando a diferença que estiver sobrando ali nas costas. No meu caso, como eu deixei as medidas mais folgadinhas, para mim não vai fazer diferença. Mas caso você esteja trabalhando com uma peça assim, bem exata mesmo, eu recomendo que vocês deixem a frente um pouquinho mais comprida na hora do corte. Como vocês podem observar, a parte das costas ficou maior e eu venho apenas refilando aqui, tá? A única coisa que eu faço. E agora, para finalizar essa parte de cima do macaquinho, eu vou dar o acabamento ali na cava, naquela partezinha de baixo onde ficou sem acabamento nenhum. Então, eu pego aqui uma tirinha de aproximadamente 3 centímetros de largura e vou fazer exatamente o mesmo acabamento que eu fiz lá nas costas. Então, eu começo ali, olha, dobrando 1 centímetro para dentro, para não ficar desfiando. Coloco ali pelo lado direito da peça, direito com direito, venho costurando. No finalzinho ali também dobro mais 1 centímetro e depois eu vou jogar toda essa tirinha para dentro e do lado de fora ficará apenas uma costura e todo esse acabamento no viés ficará para dentro, assim como foi feito nas costas, como vocês podem observar aí agora. Caso prefira, você pode fazer esse acabamento por toda a cava, tá? Mas não tem a necessidade. Em cima, no caso aqui, eu passei overlock, eu dei esse acabamento somente nessa parte de baixo, mas fica a gosto de cada um. Caso você não tenha overlock, esse é um acabamento que fica bem limpinho, que fica bem bacana na peça. E para finalizar, só falta mesmo a montagem da parte de cima com o shortinho. E para isso, eu vou ver aqui quanto que o meu lastex está esticando. No meu caso aqui, vai dar em torno de 30 a 32 centímetros. E eu vou marcar ali na minha peça, pegando as costas e jogo metade desse valor para um lado e metade para o outro, para ficar bem certinho ali nas costas. Então, essa parte eu vou separar, porque depois, na hora de passar lá na máquina, eu vou esticar esse lastex para ele encaixar certinho nessa medida que eu deixei aí atrás. Então, tirando essa parte que eu vou encaixar lá no lastex, eu venho alinhavando. Então, eu pego desse alfinete que eu acabei de fazer a marcação e venho alinhavando até chegar lá do outro lado, no outro alfinete. Como vocês já sabem, eu gosto de fazer esse alinhavo à mão mesmo, mas você pode fazer na máquina no ponto mais largo. Então, eu venho alinhavando para depois distribuir esse franzido lá na parte da minha blusinha. E uma coisa muito importante que vocês precisam se atentar é encaixar certinho as costuras, tá? As costuras das laterais do short com as laterais da blusinha, ou encontrando o centro da blusa na frente para encaixar o gancho da frente, o gancho traseiro também, para que não fique com esse short torto depois, tá? Então, isso é muito importante. Então, aqui eu coloquei direito com direito. E agora eu vou fazer o que eu falei pra vocês, unindo certinho aqui os 4 pontos, as laterais, a costura do gancho da frente e do gancho traseiro.
E lembrando também, onde foi marcado com o alfinete, o começo e o fim, de onde começa e termina o lastex, eu também preciso alfinetar, tá? Aí depois disso, todo o restante eu venho espalhando, venho distribuindo esse alinhavo e alfinetando. Então agora eu venho costurando normalmente onde está franzido e quando chegar aqui na parte do lastex, eu venho esticando para poder costurar, tá? Não pode esquecer de esticar, senão depois não tem como vestir essa peça. E depois de costurada, a peça precisa manter aquela elasticidade do início, como vocês podem observar aqui. E para finalizar, eu vou passar uma costura na overlock para dar o acabamento e o macaquinho já está pronto. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para receber todas as novidades de vídeos postados. Beijos e até o próximo!